Olá, 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 bom dia. Estamos aqui mais uma Meta Live. Vamos aguardar alguns instantes enquanto as pessoas estão entrando. Seja bem-vindo. É um privilégio fazer mais essa Meta Live com uma presença tão significativa, tão importante para o mercado financeiro, que é a nossa querida Ana Magalhães, como se diz, uma referência ao mercado financeiro, uma referência dentro da XP, e daqui a pouquinho nós vamos estar aqui com a Ana. Cadê a Ana? Já entrou aqui? Ainda não. Assim que ela entrar, opa, chegou a Ana aqui, está pedindo já. Vamos visualizar aqui. Bom, ela já está entrando. Para mim é um Será que privilégio. vocês já estão me vendo aqui? Estou vendo o teu teto, Ana. Opa, então agora peraí sim. que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Tudo bom. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Queria agradecer em nome da MetaActio a tua disposição de estar aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado. Imagine. Eu que agradeço o convite. E que bom que a gente está aqui batendo um papo hoje, porque eu adoro que eu também aprendo mais do que eu falo. Imagina a gente, então, que está aqui escutando, assistindo aí as tuas lives. Eu já vi algumas delas. E poder ter o privilégio de bater um papo contigo, né? Eu falei com você por WhatsApp, como é que é uma das Forbes Under 30, né? Chique. Eu treinei o 30 umas 10 vezes, mas eu cheguei, acho que cheguei lá no meu inglês, pelo menos mediano. Tá ótimo. Muito obrigado pelo privilégio, mais uma vez, Ana. Sei aí dos teus compromissos, não só aí na tua área, obviamente, de comunicação, mas também dentro da XP, como uma das sócias da XP. Sei que a gente tem tentado escolher uns horários meio diferenciados e você nos atendeu prontamente, então logo a gente pediu. Muito, muito obrigado. Tá? Para mim é um privilégio, mais uma vez. Em nome da MetaActio, a gente gostaria de agradecer a tua presença nessa nossa Meta Live, né? Que é o modelo novo que a gente está criando aqui dentro da MetaActio. Você quer falar um pouco de você antes da gente começar? Meu nome é Ana. Para quem não me conhece, eu criei um canal de finanças que se chama Explica Ana, onde todos os dias eu falo de mercado financeiro. O objetivo é desmistificar mesmo finanças, né? Você é assessor, né? Você sabe como que é lidar com a pessoa que tem dinheiro e tem muita insegurança de tratar o próprio capital. Então, baseado nessa ideia de gerar segurança, mas gerar segurança em escala e não atender só aquela carteira de clientes que eu tinha, eu acabei criando esse projeto para trazer uma amplitude maior. E aí foi assim que eu consegui fazer isso através de vídeos na internet, por exemplo. Você sabe que agora eu estou até atentada, assim, né? Porque a gente vê que tem outras redes sociais surgindo, né? E eu recebi uma mensagem esse final de semana de um amigo me mostrando que teve um influencer nos Estados Unidos que está conseguindo explicar sobre investimentos no TikTok. Aí eu falei, não, TikTok eu me recuso. TikTok é demais. TikTok eu me recuso, não consigo, eu nem sei como é que baixa esse aplicativo, o celular nem consegue fazer esse download. Ele não faz. A tua Apple Store bloqueia o TikTok. Ele nem sabe o que é isso. Agora, você falou uma coisa importante e interessante, e eu já queria começar por aí o nosso papo. Você falou os clientes que você atendia. Então, isso significa que você nem sempre foi da XP, ou nem sempre você teve aí dentro da XP na tua atual função, que é na parte de comunicação, né? Explica isso pra gente. Explico. Na verdade... Eu vou falar explico para já fazer a menção do Explica Ana o tempo todo, tá? Então, toda vez eu vou falar explica, porque a Ana explica, né? Afinal de contas, estamos aí. Mas... Não, eu era banker na XP, foi meu primeiro emprego. Eu fiz faculdade em Uberlândia, emendei no mestrado, e no meu último semestre de mestrado, eu consegui uma vaga para entrar na XP, que estava montando a estratégia do B2C. Só existia a assessoria via B2B. Então, era todo esse canal de assessoria de investimentos distribuídos pelo Brasil, mas eles queriam montar uma frente interna, né? E aí eu acabei entrando nessa área em 2016. E fiquei sendo assessora de investimentos por um bom tempo, até eu me interessar mais por produto e menos pelo atendimento. E aí, na época, tinha uma área que era Banker e Investor. Eu não sei se
se hoje vocês fazem alguma coisa parecida, mas os investors, eles eram mais responsabilizados por saber de produtos para atender os bankers e os bankers por priorizar os relacionamentos com o cliente. Eu gostava mais dessa parte de saber o técnico de produto. Então, eu comecei a fazer essa transição e, na época, a XP criou um projeto de mídia social e me convidou para criar educação em redes sociais para um projeto que chamava XP Explica. Certo. E aí o XP Explica, ele ficava muito institucionalizado. Então a gente, um belo dia, eu falei, quer saber, eu vou colocar esse negócio aqui te explicando, porque o XP Explica, tudo tem que passar por jurídico, tudo tem que passar pelo marketing. E aí, às vezes, travava um pouco o fluxo da informação. E aí, então, a gente conseguiu viabilizar esse projeto através do Explicando. Então, tem muita gente que me pergunta assim, nossa, qual foi o marketing para criar esse nome? Eu falo, nenhum, já existiu o XP Explica, eu só coloquei Explicando porque era eu que fazia. Então, hoje o projeto ficou desse tamanho, mas sempre com muito respaldo da companhia, sempre desenvolvido dentro da empresa, e eu até sinto orgulho de falar isso, assim, é uma empresa que me deu toda a infraestrutura para desenvolver um projeto de educação financeira desse tamanho, e eu fico super honrada em fazer parte disso. Que bacana. E o que você faz mais, assim, dentro desse contexto? Quer dizer, obviamente, você tem aí o Explica Ana, tua única função hoje dentro da XP é você fazer isso, você faz mais alguma coisa ligada ainda à parte de assessoria, o teu link é mais com o pessoal interno dentro da XP dos produtos, como é que funciona toda essa dinâmica do Explica Ana? Hoje o Explica Ana, na verdade, ele é uma área que fica dentro da área de conteúdo da XP. Então, eu preciso gerar conteúdo para 16 áreas diferentes. Então, eu sempre preciso fazer conteúdo para emissão bancária, para tesouro, para crédito privado, dentro de renda fixa. E aí, para as assets, eu preciso falar das assets independentes, do top 50, de fundos de previdência, da seguradora, da XP Asset, de mercado de capitais, de investimentos offshore. Também tem que falar do próprio InfoMoney. Então, é muito conteúdo dentro de todo esse projeto, assim. Então, de fato, hoje eu me dedico 100% para ser a Explica Ana mesmo, né? Que sou eu no final do dia, então não tem muita diferença. Mas o ponto é que é muito conteúdo diariamente, assim. Então, esse processo de captar informação, roteirizar, publicar, ou fazer vídeo, ou fazer podcast, ou fazer um feed, seja LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram, e ainda acompanhar a audiência do resultado. Isso é tudo feito por mim hoje. Eu tenho um produtor audiovisual que me ajuda a fazer os conteúdos, assim, eu não me filmo e não me edito, né? Também não edito meus podcasts. Então também eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer isso. Exatamente. Assim, tem que dar tempo de dormir às vezes, né? Então é mais ou menos isso. Mas é bem legal, assim. Eu até esses dias estava pensando em ter uma pessoa para me ajudar a criar roteiro escrito. Eu fico querendo criar um conteúdo um pouco mais robusto, assim. Eu comecei a escrever um livro, ele estava no meio, estava no final já, mas acabei não tendo tanto tempo para finalizá-lo. Estou tentando revisar ele para ver se eu consigo lançar ainda esse ano. Eu vi num dos teus áudios, dos teus vídeos que eu vi recentemente, e você falava do livro, né? Falou, já, eu passei a manhã inteira trabalhando no livro, já sai o livro do Explica Ana e tudo mais. Esse já. Era para ter sido em fevereiro, né? Mas a quarentena não me ajudou muito, porque eu acho que esse negócio também da gente trabalhar de casa, ele traz um pouco menos de divisão de tempo. Pelo menos para mim, assim, eu acho que todo o tempo eu me vejo trabalhando, o tempo todo eu me vejo com o celular na mão, o tempo todo eu vejo o que deu de resultado, como que deu essa audiência, quantas pessoas chegaram, o que deu mais resultado. As pessoas que convivem comigo até brigam comigo bastante. Você não tira o celular da sua mão. Eu falo, gente, mas não tem jeito, toda hora chega um negócio, vem mensagem de tudo quanto é canto, são todas as áreas que eu preciso atender. Claro que uma vez ou outra, eu pelo menos dou uma passeada no feed, né, para dar uma respirada, mudar o assunto, mas assim, 100% do tempo trabalhando mesmo. Vê quem é que está na praia, quem é que saiu para jantar. Aquela coisa de falar com a minha mãe, às vezes. Então... Aliás, essa tecnologia toda, né, veio para ajudar em muita parte, mas às vezes as pessoas não conseguem entender
dividir, né, o profissional do lado pessoal, né? Ainda mais a gente que trabalha com o celular na mão, né? A gente tem ferramentas em que a gente consegue fazer boa parte do trabalho de assessoria através de ferramentas pelo celular, né? Como Hub, como CRM e outras coisas mais. Então, e o contato via WhatsApp é meio que natural e normal que a gente use bastante, né? Como é que você faz essa divisão hoje, ou como é que você sugere, não para o assessor, mas para as pessoas comuns que estão aí nos assistindo, comuns que eu digo porque a gente é incomum, né? A gente é meio louco mesmo, né? Eu confesso que você falou que faz conteúdo para 16 áreas, é muito complexo, é um baita trabalho, mesmo tendo um produtor te ajudando a fazer a parte dos vídeos, edição e tudo mais. Só a parte de conteúdos já toma basicamente o dia inteiro e mais uma boa parte. O dia todo, assim. Então, você tem razão dessa questão de divisão de tempo, ela fica até um pouco mais conturbada, assim, mas eu tenho os meus KPIs, né, que eu coloco na minha cabeça. Eu falo, ó, eu quero chegar nesse tanto de visualizações num vídeo sobre determinado assunto, eu preciso que o meu podcast tenha tantos downloads em relação a essa pauta, e eu preciso também fazer com que as pessoas investam mais. E é muito interessante porque o feedback das pessoas via as redes sociais é que, na verdade, alimentam a gente e vê que a gente está seguindo um caminho correto. E isso é muito interessante, porque, querendo ou não, o Instagram aproxima muito o público de quem está colocando o conteúdo, né? E, de fato, não é muito trivial. Até esses dias é curioso, assim, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você só explicando. Eu falo, querido, mas se você soubesse o trabalho que deu para chegar nesse ponto e o que é continuar fazendo isso, você não ia perguntar com essa interlocução do só ser explicando, não. Inclusive, você falou uma coisa super legal também, sobre esse ponto de gerar conteúdo sobre áreas diferentes. Eu não tenho mais a opção de não saber sobre o que eu estou falando. Eu estou ao vivo, né? Eu estou entrevistando um ex-diretor do Banco Central. Eu estou falando com o Paulo Guedes num podcast, assim. Não estou falando que eu estou fazendo isso agora, tá? Mas, por exemplo, você se vê em situações de relevância tão interessantes que às vezes foge e você não pode não poder saber o que você está falando. É impossível. Então, eu até tenho uma história que no comecinho do Explicando, eu precisei fazer uma entrevista com o Pedro Parente e eu não consegui. Eu não conseguia. Eu fiquei tão, assim... Sabe? Eu ficava assim, gente, eu tô na frente do Pedro Parede, vou fazer o quê de pergunta pra ele? Mas nem sei o que eu vou fazer. Tipo eu agora, falando para explicar. A gente, assim, sabe? Nossa Senhora. Mas eu acho que é muito dessa evolução também do trabalho, né? Eu não fiz faculdade de jornalismo, eu não me via como uma comunicadora, mas hoje eu leio muito sobre isso também. Li um livro super legal sobre storytelling, a forma como você conta, a forma como você se expressa. Eu nunca fiz curso de oratória, eu nunca fiz curso de teatro. Então, aproveita e dá o nome do livro. Eu vou achar ele aqui. É alguma coisa sobre storytelling. Eu não lembro. Storytelling, mas tá ali, vou pegar daqui a pouquinho. Tá. O autor se chama Johnny Galvão. Tá, a gente vai pôr aqui a arte do storytelling, capa, alguma coisa assim. A gente vai pôr a capa do livro aqui embaixo no feed da MetaActio, @MetaActio, tá? Para quem quiser aprender um pouco mais sobre storytelling, dica da Ana, para que a gente vai pôr aqui embaixo, tá? Obrigado, Ana. Bom, vamos lá. Quais foram os seus principais desafios no mercado financeiro? Nós vamos lembrar algumas situações aqui que o pessoal talvez não saiba, mas eu sei e escuto isso das minhas clientes, especialmente os clientes do sexo feminino, as mulheres, né? A XP, a Expert, aliás, é o único evento em que você vai majoritariamente tem homens e minoritariamente mulheres. São pouquíssimas mulheres dentro desse mercado, né? Então, como foi você vencer essa barreira sexista? Desculpa usar essa expressão, mas talvez a expressão mais correta. Aliás, uma das perguntas que me mandaram foi essa. E uma afirmação, a pessoa até está assistindo a live, é o Beto Guimarães, é um arquiteto, brilhante arquiteto, e ele falou o seguinte, em primeiro lugar, você pede desculpa para ela pelos meus pares que ficam falando um monte de bobagem no feed dela, né? Então, eu queria saber como foi a tua evolução dentro disso para você vencer parte dessa cultura sexista dentro do mercado financeiro.
É uma pergunta que eu recebo muito. Até o Beto Guimarães, como arquiteto, se quiser depois me dar uma ajuda aqui em casa, porque nessa quarentena eu tô querendo quadros, eu não sei escolher nada que combina, eu acho que cada pessoa tem um tipo de inteligência mesmo, né? Voltando pro assunto, Posso é uma passar teu coisa que eu contato recebo para ele? tanto. Já vou fazer o link Não. aqui, já vamos vender aqui, né? Então a gente troca, pode ser via Instagram, que Tá bom, vamos ver às vezes eu vou conhecer o trabalho dele também. tá. Mas é curioso você falar isso, assim. Eu sempre recebo essa pergunta, eu acho ela curiosa, porque eu nunca vi uma discrepância muito grande, para falar a verdade. Mas eu acho que também é a forma como a gente se posiciona no mercado de trabalho, ou a mulher mesmo, como ela se posiciona como profissional em meio a outros homens dentro, exercendo a mesma função. Então, a XP hoje, por exemplo, acho que a gente não tem, acho que 40% de mulheres trabalhando na empresa toda. Pelo menos Tá. aqui em São Paulo, na sede, se eu não me engano. Eu não sei esse número de fato. Mas eu sei que na área onde eu trabalho, que é essa geração de conteúdo, por exemplo, é uma área onde está a Betina Roxo, é uma área onde está 50 mulheres equiparados ali, 50 homens, 50 mulheres, nesse ponto de que a gente já trabalha dentro dessa igualdade de gênero. E eu acho que o problema não é entrar no mercado. O maior gap é a manutenção das mulheres no mercado de trabalho, porque muitas viram mães e acabam desistindo de dar continuidade no trabalho. Então, eu acho que antes da gente olhar para esse lado de que existe muita diferença entre mulheres e homens dentro do mercado de trabalho, principalmente no mundo financeiro, é a quantidade de homens e mulheres que chegam a cargos de liderança, porque aí é que a gente vê maior dificuldade. Não é Certo. nos entrantes. Você vê 50-50 mulheres em cursos de engenharia, você vê 50-50 mulheres em cursos também majoritariamente masculinos, para falar outras coisas, enfim. Mas eu acho que o mais complicado é, dentro de uma sociedade patriarcal, a mulher ainda ser vista como uma questão de inferioridade, principalmente intelectualmente, mas eu acho que é um processo cultural. A mulher, ela sempre foi tida como a dona de casa, a que fica, a que não trabalha. Mas é uma coisa que já mudou na geração dos nossos pais, pelo menos dos meus pais, é uma coisa que modifica cada vez mais. A gente, de fato, conquista nosso espaço todos os dias. E eu acho também que existe uma diferença na questão do tratamento, do relacionamento entre mulheres e homens chefes. Isso é uma diferença que existe mesmo e é uma questão da mulher saber se portar para diminuir um pouco essa diferença. Eu costumo dizer que eu não tenho assunto com o meu chefe fora assunto de trabalho. Então, eu chegava no escritório, eu não vou chegar para ele quinta-feira de manhã e falar assim: e aí, como é que você viu o jogo do Flamengo ontem? O que você achou? Eu não vou bater esse papo. Eu não tenho assunto com o meu chefe homem. Zero. Com a minha chefe mulher, eu tenho. Eu vou falar, nossa, você viu isso, essa marca, esse negócio, essa roupa, esse negócio, nossa, que bonito seu sapato. É outro tipo de assunto. Então, Certo. às vezes, cria-se um nicho de preferência homem para homens, porque eles criam laços de amizade fora do ambiente de trabalho. E o homem e mulher, não. E é até mal visto pelas outras pessoas, a mulher né, ter ali uma amizade com um chefe fora do meio de trabalho. É visto com maus olhos. Então, eu acho que, pelo menos no mercado financeiro, é uma área de trabalho onde os resultados eles são importantes. E existe uma questão de transparência naquilo que você entrega. Existe uma questão de transparência na geração de receita que você tem. Então, por mais que exista um pouco de politicagem, chega no final do ano, você não tem como não priorizar, ou não dar o bônus, ou não promover uma pessoa que te entregou um resultado que é transparente. Então, eu acho que essa questão do espaço, ela vem sendo cada vez mais preenchida pelas mulheres que decidem se manter dentro desse universo, mas cabe cada vez mais às companhias também incentivarem a manutenção destas, principalmente após a maternidade, para crescerem dentro dos cargos que elas ocupam e chegarem a cargos de liderança, porque lá elas são mais escassas ainda do que no ponto de entrada dentro do mercado de trabalho. Então, podemos dizer, dentro desse contexto, que a XP foi uma empresa de ruptura da maneira como o Brasil investe, certo? Podemos dizer que a XP mudou a cultura, não só do Brasil investe, da forma do brasileiro investir, mas internamente ela está fazendo várias rupturas em termos me fugiu o nome, a gente usa tanto esse nome dentro do partnership, né, dentro da estrutura de Partnership, e agora também você está me dizendo que dentro do contexto até dessa questão sexista não existe dentro da XP, ela está fazendo uma ruptura também desse modelo ou desse conceito, abrindo a porta para qualquer um, ou qualquer um dentro do contexto, obviamente, de meritocracia, não importa qual seja o gênero, nem a preferência que essa pessoa tenha no sentido de fazer uma opção diferenciada,
independente de cor, raça, credo, qualquer uma dessas coisas, a XP está totalmente aberta porque é uma empresa que está voltada exclusivamente dentro da meritocracia e não é porque é homem ou mulher que vai deixar de crescer ou se desenvolver dentro da companhia. Resumi bem? Resumiu bem, é até curioso você falar isso, né? Não é que não existe, viu? Assim, existe no mundo, existe em muitos lugares, existem Sim, muitas sim, áreas. Pode sim. ser que eu ainda enfrente, pode ser que outras pessoas na XP estejam vivendo isso e eu não saiba, mas eu não vejo, e eu acho que é muito também pela forma como você se posiciona em relação à situação em que você se visualiza, né? Então, não se colocar em lugar de vítima, se colocar num lugar de poder onde você sabe que você consegue entregar tanto quanto ou melhor que um homem, por exemplo, par no mesmo cargo que você. Eu acho muito injusto também criar essa disparidade o tempo todo, ficar clicando, sabe, nessa tecla, porque Sem mulher é vitimismo. menos, porque mulher é isso. Então, calma, não. Então, por que que é menos? Você não quer ser alguma coisa? Você não quer chegar nesse cargo? Então, a gente vai ter que trabalhar mais para se provar? Então, vamos trabalhar mais, que a gente tem garra para fazer isso, a gente vai conseguir chegar. Eu acho que um outro ponto que dá para falar sobre esse quesito é a falta de referência feminina em cargos de liderança, porque isso também é um grande problema. Então, quando a gente não vê muitas mulheres dentro dessa posição, é mais difícil você se imaginar nela. Então, eu acredito também que a gente possa entrar um pouco nessa pauta, para responder isso, porque é um pouco mais difícil. Mas eu preciso concordar com você em relação à XP, o Benchimol, que é o nosso CEO e fundador da empresa. Hoje a empresa também faz 19 anos, a XP. E ele tem 3 filhas mulheres, né? E ele fala que isso faz ele aprender todos os dias também sobre o espaço que cada uma delas consegue atingir dentro de qualquer universo, onde elas quiserem chegar, o que elas quiserem ser, e isso também é muito importante. Beleza. Então, bom, é bom saber que a gente tem uma empresa, bom, e feliz aniversário para a XP, né? Guilherme e companhia, que estavam lá 19 anos atrás, naquela salinha pequena no Rio Grande do Sul. Parabéns aí pelos 19 anos, né? E falando com a grande comunicação da XP no dia de hoje. Então, um privilégio a mais, né? Tô feliz. Estamos aqui comemorando esses 19 anos. Agora, Ana, passando um pouquinho de produto, da questão de comunicação, vídeo, toda essa parte que você tem desenvolvido dentro da XP, e mostrando, obviamente, dando como exemplo essa questão de que o que importa no final é quanto você vai produzir, se você vai ter que trabalhar um pouco mais, um pouco menos, isso vale para homem, mulher, não importa. Para você chegar no resultado final, você tem que produzir. Se você não produz, você não chega no final. E se você não chegar no final, você não vai ter a receita que você espera, porque a maioria de nós, ou quase todos nós, somos comissionados, né? Então, a gente não depende de um salário ali fixo no final do mês de $1 milhão, como alguns pensam, né? Como sai, às vezes, até em reportagem na Veja, né? Ou em qualquer outro meio de comunicação. Não, mercado financeiro, o pessoal ganha milhões, não sei o quê. E a realidade não é essa, especialmente na parte de assessoria, né? A gente tem que começar de algum lugar e a gente começa, obviamente, assessorando os amigos, as pessoas mais próximas. E nesse tempo teu de assessoria, eu tenho certeza que você tem algumas dicas que você pode passar para os nossos amigos, clientes que estão assistindo, aqueles que são admiradores da Explica Ana, aqueles que são clientes da MetaActio, que são amigos da MetaActio. Quais são as principais questões da assessoria que você gostaria de ressaltar? Eu como assessora, você disse? Que você acha que... Ou eu como cliente? Como cliente. Como assessora, você já está no nível top do top, né? O que você sugeriria como cliente para que os clientes fossem buscar, quando eles fossem buscar uma assessoria? Por que não uma assessoria? Por que uma assessoria XP? E por que não uma assessoria diferenciada, uma assessoria gratuita, uma assessoria self-service, 100% self-service? E qual a vantagem de ter uma assessoria personalizada? Eu acho que eu acho que o brasileiro ele tem muita dificuldade de entender a seriedade de um trabalho gratuito, né? Assim, por exemplo, você abre uma conta na XP Investimentos, você fala, você não tem custo para abrir, você não tem custo para manter, você não tem custo para fechar. E o brasileiro está tão acostumado a pagar taxa que ele vira e fala assim, não, mas não é possível. Como assim não vou pagar nada? Mas a pessoa está ganhando dinheiro em cima de mim. Não, ela não está ganhando dinheiro em cima de você. Ela quer te ajudar a tomar a decisão para o seu próprio patrimônio. Então, para quem não sabe, está nos vendo agora,
É proibido que assessor de investimentos indique produto para o cliente. É proibido. E caso algum assessor de investimentos te recomendar alguma coisa, você pode, inclusive, reclamar. Agora, o papel do assessor de investimentos, ele é muito educacional. Ele é quase um psicólogo das finanças, né? A gente senta, escuta, entende o objetivo do cliente e consegue direcionar os melhores produtos para que ele chegue no determinado objetivo pelo caminho que ele escolher. Então, por exemplo, eu tenho, estou inventando, 35 anos, eu sou casado e eu tenho 500 mil reais para investir. Eu queria criar um plano de previdência para um dos meus para o meu filho, que eu tenho um único filho, e eu não estou mais num perfil muito agressivo, eu quero começar a ter meu capital alocado de uma maneira onde eu consiga ter um pouco mais de segurança. A gente, como assessor de investimentos, vai ouvir isso e vai colocar na mesa as opções de investimentos que ele tem para chegar nesse objetivo que ele acabou de escrever. Mas quem toma a decisão é ele. É claro que eu posso fazer analogia com inúmeras profissões. Você falou do seu amigo arquiteto. Se você for reformar a casa onde você mora, você consegue visualizar o que você espera, mas se você tiver a ajuda de um profissional, ele vai conseguir fazer isso melhor que você, com acabamentos melhores, com produtos melhores, com uma divisão de espaço melhor do que você fará sozinho. Se você tiver uma dor de cabeça, você pode se automedicar, mas se você for no médico, você vai entender melhor o que está acontecendo e vai ter uma indicação correta dos melhores procedimentos para melhorar a sua saúde. E assim sucessivamente. Então, para quem é investidor de primeira viagem ou para quem quer ser um investidor self-service, não tem problema investir sozinho, mas é relevante saber a opinião de uma pessoa que estuda todos os dias, porque é uma profissão que a gente tem que estudar todos os dias, para te ajudar a tomar a sua decisão. E entender que, às vezes, colocar o seu dinheiro em alguma coisa que perdeu valor em algum momento também não é culpa do assessor, né? Eu vivo muito isso. E os piores casos são sempre em família, né? É sempre o seu tio que tinha medo que você indicou um produto que valia a pena, de repente ele perdeu uma parte lá e fala assim, não, mas tá vendo, a Ana Laura não sabe fazer nada, porque não quero mais fazer nada desse investimento. Calma, não é assim. Então, existe sim o entendimento de que existem objetivos diferentes e produtos diferentes para você atingi-los, né? Mas a ajuda de um assessor ela é estritamente relevante. E o brasileiro ele só precisa entender que ele não precisa pagar uma mensalidade ou dar uma parcela do capital dele para que esse atendimento seja coerente e seja correto, que é o que a gente faz hoje, que é o que a XP prega e é o que a gente tem feito hoje através de mais de 7 mil assessores de investimentos, não à toa, levando pela segunda vez consecutiva o prêmio, né, de melhor assessoria do ano, em relação a esse tipo de trabalho. Ou seja, respeitar ao máximo o suitability, o máximo não, 100% do suitability, 100%. Né, que é o perfil do investidor. Dentro disso, como assessoria, a gente vai indicar quais são os produtos dentro daquele perfil de investidor que vão estar alinhados com o objetivo dele e alinhados com o perfil que ele tem dentro do prazo que ele tem. Né? Não adianta chegar lá e tirar 100% do dinheiro da poupança, desculpa fazer essa analogia, né? 500 mil reais, você falou lá dos 500 pau, tira 500 pau da poupança, coloca na XP e compra 500 pau em Tesouro Direto, por exemplo, tá? No Tesouro Selic, né? Só para usar um produto qualquer que a gente não está recomendando, por favor, não é uma recomendação de compra. Senão o compliance depois vem atrás de mim. Tá? Então, bota lá os 500 mil no Tesouro Selic. Aí, logo que ele começa, passou, nós estamos agora em maio, chegou lá 1º de julho, vem aquela bordoada de 0,125 de taxa de custódia do Tesouro Selic do semestre que vem. E aí você tem que ficar pagando algumas taxas, essas coisas, e você acaba vendo que a diferença entre a poupança e o Tesouro Selic hoje é praticamente nula. Ela tende a zero no curto prazo, até porque nós estamos vivendo uma Selic a 3%, algo totalmente inédito, e ainda com perspectiva de cortar mais 0,75 na próxima reunião. Então, nós vamos ter uma Selic historicamente abaixo da inflação, se a gente considerar a inflação dos últimos 12 meses. O que você sugeriria para esse cliente, esse prospect, essa pessoa que está interessada em tirar o dinheiro da caderneta de poupança e, obviamente, procurar uma assessoria, no caso da MetaAction, né? Não vou falar de outra, vou falar da MetaAction, né? Procura. Vocês ficam onde? Vocês ficam em qual cidade? São Paulo. Nós temos escritório em São Paulo, mas temos atendimento online em várias outras regiões. Hoje, eu, pessoalmente, tenho cliente até no Japão.
né, que deve estar até assistindo, né, a live. Mas tenho cliente no Japão, tenho cliente em Portugal, tenho cliente na Alemanha. Gente. Eu atendo online, boa parte dos meus clientes eu atendo online hoje, o que me permite morar no interior e fazer minha assessoria a partir de casa. Então, para mim, o home office não está sendo muita novidade, mas eu já estou meio cansado. De não encontrar pessoas. Porque parte é online, mas parte é presencial. Essa parte presencial eu estou tendo que fazer online, né? Mas a nossa sede fica ali perto da Paulista, Bela Sintra 772, está me lembrando aqui o Adriano, e daqui a pouco a Thaís põe o telefone aqui embaixo, o e-mail, que é contato@metaactio.com.br, se eu não me engano. Thaís, me corrige se eu estiver errado. Nós atendemos clientes em todo o Brasil, mas a sede fica hoje em São Paulo. Temos uma ponta lá no Nordeste e que também atende os clientes lá no Nordeste do Brasil, da MetaActio. Investindo pelos 4 cantos mesmo. Sim, os 4 cantos do planeta, né? Onde tiver, se a pessoa que quiser botar dinheiro no Brasil, tiver um CPF válido e um comprovante de endereço aqui no Brasil, onde que tem aí residência, o CPF válido aqui no Brasil, né? Obviamente, a pessoa pode estar passando uma temporada estudando, nós estamos aqui trabalhando e atendendo para fazer o melhor para o cliente, para ele ter o melhor produto dentro do perfil. Mas eu esqueci da pergunta que eu te fiz. Você me perguntou o que eu indicaria para uma pessoa que quisesse sair de caderneta da poupança e que ainda assim quisesse ter rentabilidade com 3% de valor da Selic hoje, o que eu faria? Eu gosto de deixar claro que, de novo, existe uma diferença muito grande entre investidores. A gente não pode investir como se fosse uma receita de bolo que cada um segue da sua casa, investe sozinho e chega no mesmo resultado, porque não é assim que funciona. Então, esse ano de 2019, nessa virada para 2020, ele trouxe muito aprendizado nesse ponto. Acho que muito cliente ano passado que a gente tentava né? Recomendar. Também não é recomendar a palavra certa, mas enfim, instruir sobre a importância de ter fundo multimercado na carteira. O que o cliente fazia? Ele olhava para a rentabilidade do fundo multimercado, olhava para a rentabilidade de um fundo Ações Brasil e falava assim, não, mas eu não quero ter esse fundo multimercado. Por que eu vou ter um fundo que está rendendo 10% no ano, com a Selic a 4,5%, sendo que esse fundo de bolsa está rendendo 40%? Eu quero colocar o meu saldo aqui nesse fundo de ações, ué. Você fala, não, mas você precisa entender que a gente precisa ter exposição em commodity, precisa ter exposição em dólar. Ele vai falar, não, eu não quero ter exposição em dólar, não. Para quê? O dólar já está altíssimo no R$4. Ele não vai subir mais. Não, mas você tem que ter um pouquinho de exposição de proteção, que tá um fundo de ouro, pelo menos. Não, que ouro? Ouro é resultado. Vem uma pandemia desse tipo, os fundos de bolsa caem 40%, ele não tem nenhuma estratégia para segurar a carteira dele e a culpa é do assessor. Não é mesmo? Sim. Então, Sim. O que a gente precisa fazer, na verdade, é fazer com que as pessoas entendam que as recomendações elas são feitas, mas nem sempre elas são acatadas. Então, para um cara que tivesse R$500 mil, por exemplo, em caderneta de poupança, que investiu depois de 2012, dentro da nova regra, e que está levando 70% de remuneração da Selic, que está 3%, ele está levando 2,10% de rentabilidade bruta no ano de R$500 mil. Aí ele pode virar para você e falar assim, não, mas e se eu conseguir mais 500 mil? Se eu colocar 1 milhão, vou render mais? Mas é porque vai render 70% da Selic de 1 milhão, é diferente de render 70% da Selic de 500 mil. Vai render mais porque é mais dinheiro, mas não quer dizer que é uma melhor rentabilidade. Mas não é a melhor, então, porcentagem é a mesma. E mesmo assim não faz sentido, porque eu gosto de fazer a seguinte pergunta. As pessoas que têm dinheiro em poupança, onde elas têm os mesmos argumentos, que é, eu deixo meu dinheiro na poupança porque é seguro. Mas não é seguro porque, na verdade, a segurança é do banco onde você colocou esse capital e você tem a salvaguarda do governo nacional se você troca pelo tesouro. Então, a gente já tem um ativo mais seguro se o argumento for segurança. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu deixo meu dinheiro na poupança porque eu resgato a hora que eu quiser. Não resgata, porque se não esperar a data de aniversário, não rende nada. Rende zero. Se você troca por um tesouro Selic, que paga a Selic, rende todo dia. Então, a gente já desmistificou 2 pontos. Você tem mais segurança e mais rentabilidade. Aí a pessoa fala assim, não, mas meu dinheiro está na poupança porque eu não pago imposto de renda. Aí você fala, mas você vai pagar imposto de renda do quê? Não rende nada. Você rende 2,1 em 12 meses, bruto, para ainda pagar imposto e para ainda
desconsiderar a inflação, que tem todo esse poder de compra do seu patrimônio, você realmente está ganhando menos dinheiro do que você deveria se você só trocasse por Tesouro Selic. Aí a pessoa fala assim, não, mas o Tesouro Selic agora rende 3% no ano. E eu não quero ter 500 mil reais rendendo 3% no ano. A poupança por legislação paga 70% da Selic. A troca aqui é só você entender que não adianta, não precisa, não faz sentido receber 70% da Selic se você pode levar 100% dela, ok? Neste caso, a reserva de emergência, que é a razão pela qual a gente tem esse tipo de produto, ela precisa ser mantida dentro de um portfólio saudável. E reserva de emergência não é busca por rentabilidade, é diferente, são objetivos diferentes e são objetivos que precisam ser simultâneos e complementares. Então, Ana, 3% de Selic ainda vale a pena ter Tesouro Selic? Vale, porque você precisa ter reserva de emergência. Não vale a pena ter todo o seu patrimônio, vale a pena ter uma reserva para aquele saldo. Agora, o restante dá para melhorar? Muito. Dá para melhorar com estratégias que te posicionam em ativos complementares a todas essas outras estratégias. Tá? Então tem um comentário bem aqui que é assim, se fosse tão ruim a poupança, não existiriam tantos poupadores, deve ser algo de bom. Porque existem tantos poupadores hoje, são 800 bilhões de reais na poupança do Brasil, é porque não tem conhecimento de que apenas com essa troca de poupança para Tesouro Selic, nos últimos 3 anos, são 32% de rentabilidade de diferença. 32% de rentabilidade de diferença, sendo que é mais seguro e sendo que você consegue ter um dia de diferença para ter seu saldo na conta, ao invés de ter ele imediatamente na sua mão quando você retira do banco. Para o banco é excelente. Ele está com a custódia dele robusta, né? A custódia dele tá gorda, e aí você não tem essa questão de conseguir ter uma melhor rentabilidade num produto que de fato é mais seguro. Mas meus pais falam que existia uma campanha também nos anos 90 que falava muito sobre poupar, poupe no banco não sei o quê, eu esqueci agora o nome. E eu gosto de deixar claro que existe uma diferença muito significativa. Pameril, isso. Existe uma diferença muito grande entre poupar e investir. As duas palavras não são nem sinônimas. Se não era a mesma coisa mesmo, mas não é. Poupar não é investir. Então eu gosto de contar uma historinha aqui que dura 2 minutos, que é a seguinte. Fica à vontade. Existe uma diferença. Olha só, existe uma diferença entre economizar, poupar e investir. As pessoas, elas confundem as 3 coisas. O que significa economizar dinheiro? Se eu quiser comprar um fone de ouvido que custa 100 reais e eu achar ele por 60 e comprar ele por 60, eu economizei 40. Isso é economizar dinheiro. Se eu poupei esses 40 reais, não quer dizer que eu investi, só quer dizer que eu estou poupando, deixando de gastar. Poupar é deixar de gastar no presente para gastar no futuro. Só que isso não quer dizer que você está criando uma reserva de valor para esse saldo. Porque colocar na conta corrente embaixo do colchão é a mesma coisa. Então, investir esses 40 reais que você economizou e poupou de gastar, agora sim ele pode ser direcionado para alguma coisa que te deixa com uma rentabilidade e que trabalha para você enquanto você vive a sua vida, tem o seu trabalho, vive os seus problemas, faz um pouco do seu dia a dia mesmo. Então, ter essa reserva, ter esse dinheiro investido, mesmo que seja em algo que você possa resgatar a qualquer momento, não deixa de ser investimento. E entra numa outra questão de mistificação na cabeça do brasileiro, que acha que deixar investido não pode ser tirado a hora que quiser. E tem produto que pode. Tem produto que apenas, ao invés de você deixar parado em casa, você deixa com uma remuneração relevante, por mais que seja 3% no ano, que inclusive é a rentabilidade que está todo mundo tendo, né? Então, assim, minha reserva de emergência está sendo remunerada a 3% no ano. A reserva de emergência do Jorge Paulo Leman provavelmente também está. Então, não vai fazer muita diferença nesse ponto. E aí entra também a expertise do assessor, ou o trabalho do assessor, né? Não vamos usar a palavra de recomendar, indicar, mas sim de montar o portfólio, né? A estratégia, segundo os analistas da própria XP, porque tem a área de análise lá para fazer as recomendações, né? Segundo as próprias normas da CVM e tudo mais, de a gente colocar
dentro de uma estratégia, aquilo que ele precisa de curto prazo, que é a reserva de emergência, que pode ser no Tesouro Selic, pode ser num fundo DI, como estou citando o fundo, não estou recomendando o fundo, né? Vou fazer esse adendo aqui para não ter nenhum problema, não é um disclaimer, né? Ou como o trend simples, por exemplo, né? Então, você pode ter em algum outro fundo, de alguma outra forma, essa reserva de emergência, mas você não precisa ter o $500 mil ali nessa disposição, esses 500 mil. Isso depende da tua necessidade. Tá? Se a tua necessidade é de R$30 mil em reserva de emergência, por que você vai deixar os outros 470 mil rendendo esses 2,1% ou esses 3% ao ano? Vamos montar uma estratégia em que você tenha produtos respeitando o seu perfil, se for, por exemplo, moderado, ou perfil mais conservador, em que você tenha fundos um pouco mais agressivos ou títulos de mais longo prazo, né? Aproveitando o momento agora que o Tesouro Direto e algumas debêntures e alguns CDBs estão pagando juros extremamente satisfatórios, né? Num momento que a gente, há 3 meses atrás, a gente achava que nunca mais ia voltar esses números, né? A gente brincava dentro do escritório, acredito que aí próprio dentro da XP, falar em 4,5% de IPCA mais 4,5% era algo fora da casinha. Se alguém virasse para mim, né, o cliente falar, não, eu quero um título de IPCA mais 4%. Eu ia provavelmente rir desse cliente, né? Imagino que dentro da XP... Nem existe mais. Nem existe mais, né? Você fica, nossa, não tem. Não existe, não vai voltar nunca mais. Tal. E, de repente, a gente tem hoje produtos, né, CDBs com 3, 4, 5 anos, pagando IPCA mais 4, IPCA mais 5, debêntures com isenção fiscal, né, com debêntures incentivadas, pagando IPCA mais 4, IPCA mais 4,5. Quer dizer, nós temos produtos de altíssimo nível, com bastante segurança, rating AAA, ou seja, você não tem problema minimiza o problema de você ter um default dessa empresa se for uma debenture, ou de ter uma quebradeira de banco, se o banco for AAA, por exemplo, ou tiver um rating um pouquinho melhor, A2, A mais, não importa, né, 2As, não importa qual seja, mas tem o fundo garantidor de crédito, então tem uma série de proteções que ele pode diversificar se ele não tiver essa necessidade de liquidez. E ter dentro da cabeça dele, começar a mudar, vamos usar a palavra americana mindset, né, que está tão na moda, mudar o mindset dele, que se ele não começar a pensar e estudar que ele tem que mudar os conceitos dele de patrimônio, de renda fixa, para um pouquinho de renda variável no médio e longo prazo, ele não vai alcançar os objetivos dele, porque com uma Selic a 3 ou 2,25, que está prevista até o final desse ano, 2,25, que os objetivos dele vão ficar muito mais distantes do que deveriam ficar. Sim. Queria que você me falasse alguma coisa disso. Total. Para adicionar, muito em questão a olhar para países desenvolvidos, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, mas eu gostava da Selic a 14% no ano. Imagina, fazia nada, meu dinheiro já rendia 1% no mês. Só que quando isso acontece com o seu dinheiro, isso acontece com o dinheiro das outras pessoas que também deixam dinheiro no banco. E isso faz com que todo mundo tenha o mesmo tipo de opinião, que é deixar dinheiro estocado. E isso acaba prejudicando o aquecimento da economia. Então, essa taxa de juros sendo diminuída pela autarquia do Banco Central, ela é proposital. E ela é necessária para que a gente se desenvolva e para que a gente também entre dentro de um sistema produtivo. O crédito fica mais barato, o financiamento fica mais barato. E a intenção é estimular todo o sistema financeiro. Quando a gente olha para países desenvolvidos, eu acho que é muito bom falar isso, porque a brasileira adora se comparar. Sim. A brasileira adora se comparar, fala que o Brasil não presta para nada, né? Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para a Alemanha, quando a gente olha para o Japão, a taxa de juros é negativa, historicamente falando. Nos Estados Unidos hoje está próxima de 0, mas é historicamente negativa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas... Então, isso quer dizer que as pessoas, quando elas ganham dinheiro, elas já sabem que não adianta deixar o dinheiro no banco. Não tem renda fixa para ter uma rentabilidade no banco. Se eu ganhar meu dinheiro, se eu ganhar dinheiro na Alemanha e quiser me aposentar e deixar meu dinheiro 40 anos investido em título alemão, eu vou resgatar menos do que eu coloquei. Então, qual que é a minha solução? O que as pessoas fazem? E por que no Brasil ainda é tão difícil? Porque a gente não aprendeu, a gente está num processo de aprendizado. Que a gente precisa alocar o nosso saldo em economia real.
Quando o Warren Buffett, com 89 anos, faz uma live de 5 horas, dizendo que a primeira ação que ele comprou foi aos 11 anos de idade, você já vê essa diferença no Brasil. Ele comprou a primeira ação dele aos 11 anos de idade. A gente não faz isso, ninguém que imagina. Eu nem comprei minha primeira ação, ainda primeiro que eu não posso, né? Porque a gente não pode. Mas... Mas deve a ter um gente tem fundo de acesso à ações. informação privilegiada, não pode investir em ações, mas eu invisto em fundos de ações. E aí, quando você olha para a nossa bolsa e para a nossa economia atual, e você vê que existem 73 empresas negociadas na Bolsa Brasileira. Só. É um nada, um país desse tamanho, 73. Então, a sua possibilidade de escolha também é um pouco mais fechada. E a ideia é só você se perguntar o que você gostaria de ter como sócio na sua vida hoje. Então, eu quero investir em ações, mas eu acho que é um mercado de apostas. Não é um mercado de apostas. É você acreditar no desenvolvimento das empresas que você quer se tornar acionista. É você acreditar na geração de caixa positivo dessas empresas que você quer ver lá na frente. Então, você comprar hoje, por exemplo, ações de Vale, Petrobras e Ambev, que geralmente são as empresas que ficam no mindset do investidor, você precisa entender minimamente sobre o que elas produzem, se elas são lucrativas e se elas vão continuar sendo lucrativas no longo prazo. E se isso faz sentido para você manter no seu portfólio. Investir na economia real. Investir em bens produtivos. E não só ficar achando que vale a pena você deixar esse seu dinheiro estocado. Principalmente agora, quando a gente vive nessa realidade de juros a 3%, nunca antes visto na história do real, de fato. Então, assim, a taxa Selic, ela existe há 40, 50 anos. Mas, no real, que é o dinheiro que a gente usa hoje, que existe só desde 1994, é a primeira vez na história que ele chega num patamar tão baixo, com uma inflação também controlada, e que a gente precisa aprender que faz sentido, sim, olhar para algumas empresas brasileiras, acreditar no potencial delas e, finalmente, investir o nosso capital esperando que elas aumentem de preço, sejam mais lucrativas. E essa escolha ela precisa ser fundamentada. Então, quando vocês veem alguma recomendação de bolsa, não saiam vindo e se posicionando automaticamente, porque isso não funciona. O que funciona é você saber um pouco sobre o business daquela companhia. As empresas que são negociadas na Bolsa Brasileira, elas são obrigadas a demonstrar transparentemente, publicamente e gratuitamente todos os seus resultados, o quanto elas gastam de salário para funcionário, quanto que elas gastam de custo fixo na companhia, de conta de energia, de aluguel, tudo. Você consegue saber isso. E aí você fala assim, não, eu acho que essa empresa aqui é boa. Não, eu consumo energia elétrica, então eu quero ser sócio de uma empresa de distribuição de energia. Eu consumo sapato, então eu quero ser sócio de uma empresa que produz sapato. E assim sucessivamente. Assim você consegue construir o seu portfólio de investimentos. Mas para o investidor de primeira viagem é mais complicado. Investir através de fundos de investimentos faz mais sentido. E escolher um fundo de investimento certo para sua carteira dentro do seu atual objetivo de vida vai ser muito melhor feito com um assessor de investimentos do seu lado. Você falou uma coisa muito importante aí, né? Que é essa desmistificação do que não é uma loteria e o valor das ações variam. Senão, não chamaria renda variável, né? Às vezes está positivo, às vezes está negativo. Hoje a gente está no momento de um vale que já está começando a subir. Não sei se ele vai continuar subindo, porque daí seria fazer um pouco de futurologia em cima de uma pandemia, né? E não é esse o nosso objetivo. Mas você vê que a companhia tem valor, né? Ela vai te render uma receita perene através dos seus dividendos, ou juros sobre capital próprio e a própria valorização da empresa, né? Eu gosto quando converso com o cliente, eu gosto sempre de citar duas empresas que, se você pegasse, obviamente, muito antes de você pensar em estudar economia, finanças, essas coisas todas, estou falando há 20 anos atrás, né? Ou 15 anos atrás, você imaginar que a Nokia era a maior produtora de celulares do planeta. Né? 80%, se eu não me engano, do mercado de celulares do planeta era na Nokia. Então, e hoje não existe mais, praticamente não existe mais. Então, não é só ser um colecionador de ações, né? Você tem que entender qual é a ação, você tem que saber por que você está comprando a ação, para você poder entender também que hora é hora de você abandonar essa empresa, porque mudou o mercado, como foi a revolução da Apple com o smartphone, que mudou completamente a situação e fez com que a Nokia desaparecesse, e hoje você tem dois grandes players no mercado,
de telefonia, né, que é a própria Apple, e do outro lado eu vou falar o Android, para não citar uma marca ou outra, né, porque eu tenho cliente trabalhando em duas das grandes marcas, né, então eu não quero arrumar encrenca com nenhum dos dois. Não faz um merchandising gratuito aqui sem querer. Eu não vou arrumar encrenca, então eu vou falar do Android, que é o do Google, né, que está em vários dispositivos diferentes, que são os dois grandes players do mercado internacional, que hoje tem, acho que 90%, 95% do mercado internacional estão na mão desses dois players que praticamente não existiam há 15 anos atrás em termos de telefonia. Então, não é só comprar a ação, você tem que comprar a ação e acompanhar a ação para ver qual é a evolução, o que está acontecendo. Como você disse, está disponível gratuitamente. Você tem as empresas, o RI, que é a relação com investidores, em que você pode mandar um e-mail, telefonar, se identificar, passar seu CPF e ter acesso à informação que você quiser dentro da empresa, com toda a transparência, sabendo que isso também é publicado nos meios de comunicação, para que fique muito claro para todo mundo qual é a situação financeira da empresa. O que facilita para a gente a tomada de decisão. Ana, você sabe que a gente tem um problema de limitação de horário. Eu, por mim, eu ficava conversando com você mais 1h30, 2, mas eu sei que você tem agenda e o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Então, vai derrubar. Se você puder fazer as suas considerações finais aí, para que a gente possa... Bom, as suas considerações finais. Eu ia falar mais uma coisa, mas... Depois eu só fico muito agradecida pela oportunidade de conversar um pouco, né? Eu gosto de falar para o Diego Pessoa, que está, inclusive, conseguindo colocar essas lives de pé, junto com todo o time dele, o quanto é legal eu também ficar do outro lado da tela, né? Porque eu sou sempre eu que converso, que faço as perguntas, então, às vezes, eu gosto de ser perguntada e também até para evoluir um pouco e para a gente também participar desse processo. Todo mês só tem 7.000 assessores, né? Só no escritório 600? Não sei, às vezes a gente consegue. Mas eu fui o primeiro a perguntar. Exato, mas é super legal, sim. Eu agradeço muito o convite, agradeço o pessoal que ficou conosco aqui. Se tiver alguma dúvida também pode me procurar individualmente, mas acredito que que faça muito mais sentido vocês terem um atendimento personalizado hoje com o pessoal da MetaActio, que vocês podem mandar mensagem via o Instagram deles e ao e-mail também que já foi mandado por aqui. Então, com todo esse atendimento digital que vocês já fazem, mesmo estando sediados em São Paulo, com certeza vocês conseguem aí passar as informações e atender todo mundo que tiver interesse em desenvolver uma carteira de investimentos. Muito obrigada mesmo, viu? Eu é que agradeço a prontidão de você dar essa resposta ao convite que a gente fez aí na semana passada. Para mim, um privilégio. Estou falando da minha parte, tá? Eu vou falar como Cuca e não só como assessor da MetaActio, mas você é um ícone dentro da área de investimentos, um ícone pelo esse lado feminino também, né? Quebrando barreiras dentro dessa situação do mercado financeiro tão masculinizado, e ter alguém tão simpática e educada como você. Falar aqui que a sua dicção é perfeita, falaram... aliás, os elogios a você são todos, né? Eu não vi nenhum elogio para mim aqui, mas tudo bem, não vou ficar magoado hoje. Imagine, eu agradeço. Queria agradecer. Fico feliz. Né? Extremamente feliz por esse bate-papo. Eu acho que foi muito produtivo em vários aspectos. Você é uma inspiração. A Thaís, que é uma das nossas... cuida da qualidade lá no MetaActio, disse que você é uma inspiração para ela. Tá? E aí ela mandou: Cuca, você é top, só para dizer que em algum momento alguém me elogiou. Obrigado, Thaís. Cuca, mas eu adorei o bate-papo, viu? Obrigada pela intermediação, obrigada pelas perguntas feitas. Eu sei que isso também é um trabalho de curadoria, né? A gente tem que sempre saber a melhor forma de conduzir o papo. Então, muito obrigada mesmo pela forma como você colocou isso. E a Thaís, eu tô vendo os comentários dela aqui, depois, quando a gente pudesse encontrar, a gente marca um café, né? Porque, assim, essa coisa digital aqui tá muito ruim. Não, tô cansado de só fazer online, né? Chega! Minha cabeça tá zoomindo.